Tá, tem ciência antiga e ciência moderna e... Não, daí tinha feito positivistas lógicos, não estavam conseguindo, sabe, estavam chegando num problema, assim como a gente caracterizava na ciência antiga, de que a gente conseguia definir direito qual sistema, alguma coisa assim. Os positivos... Bom, não sei, não entendi direito. Não entendi direito. Vou terminar. Tá. Na ciência antiga, a gente poderia ver tudo por argumentos, certo? A gente não pode só, por argumentos mesmo, conseguir definir melhor se um sistema é melhor do que o outro. Pode, mas nem sempre tu consegue. Houve, durante a Idade Média, sobretudo no final da escolástica, o desenvolvimento assim, de vários sistemas metafísicos que eram internamente coerentes, mas cada vez, à medida que eles iam se sofisticando, ficava cada vez mais difícil para que as pessoas chegassem a um critério comum para decidir entre qual daqueles sistemas seria verdadeiro. E isso foi percebido no início da modernidade como um problema. E isso apareceu de diversas maneiras. Na metafísica apareceu dessa maneira. Tem sistemas diversos, como é que eu decido entre eles? Eu tenho critérios racionais internos a um sistema que me levam a concordar com as conclusões daquele sistema metafísico. E aí eu posso ter um sistema alternativo que leva a conclusões um pouco diferentes ou radicalmente diferentes e que também é internamente coerente e que me dá critérios para interpretar e sistematizar a natureza de uma outra maneira. Então, qual dos dois sistemas é verdadeiro? Isso apareceu para diversos filósofos da época como sendo um problema. Então, uma alternativa que foi buscar... Isso já apareceu na história da filosofia diversas vezes. Tá? Isso apareceu nesse período aí e apareceu de novo no início do século XX. Apareceu pelo menos essas duas vezes. Geralmente esses períodos são acompanhados de ceticismo na filosofia. A gente tem um ressurgimento de filosofias céticas na filosofia. Então, houve no período do Renascimento, no período do início da modernidade havia isso, e no início do século XX, agora, também, muitos filósofos ou filosofias ou questionamentos de tipo cético. Então, isso aparece de diversas maneiras. Tá, mas com relação aos positivistas lógicos, a gente não viu nada ainda. Eu vou falar mais adiante sobre eles. Enfim, nada nos impede de antecipar aqui. Então, se vocês têm... Tu acha que é muito difícil tu conseguir decidir, digamos, entre dois sistemas filosóficos? Sim. Se é muito difícil decidir entre dois sistemas filosóficos, se os dois são se os dois são... Aí que tá, se tu tem dois sistemas filosóficos, eles são internamente coerentes e os critérios de racionalidade, de interpretação e ambos são igualmente, parecem ser, pelo menos prima facie, né, igualmente compatíveis com a natureza, então qual é o critério que tu vai usar? Tu não tem um critério, se tu tem dois sistemas internamente coerentes, tu tem que sair dos dois para ter um critério comum, né? Então a tua alternativa é ou tu adota um terceiro sistema que englobe os dois, esse aqui no caso, esse aqui, ou então tu sai fora desse jogo metafísico, que foi o que alguns primeiros cientistas desse período moderno fizeram. Nós não vamos mais jogar esse jogo aí. Nós vamos agora parar de investigar causas primeiras, essências, nós vamos nos ocupar apenas dos fenômenos, das coisas tal como eles aparecem para nós. Não vamos perguntar o que eles essencialmente são, e vamos apenas descrever regularidades. Então, isso foi teve um grupo de pensadores que passou a fazer isso. E esses aí, então, deram... Esse grupo de pensadores, que inicialmente eram considerados filósofos ainda, mas eles é que deram origem a isso que a gente chama de ciência. Disso que hoje a gente chama de ciência, a ciência moderna, a ciência experimental. Tá? Então, eles criaram um outro tipo de prática, um outro tipo de método, um outro tipo de maneira de lidar com... um outro tipo de atitude com relação aos fenômenos da natureza. Professor, essa ruptura entre o observar metafísico assim, da realidade e o só experimentar,
simplificando, né? Tem um lastro, digamos, documental para dizer que ele foi o primeiro cara que escreveu explicitamente que ele ia fazer assim, ou deu a entender? Tipo, tem um marco histórico que represente isso? Ou é meio divergente? Não. Essa de novo, isso que eu estou falando aqui é uma simplificação, né? Não tem assim Se a gente for ver historicamente como aconteceu, foi mil eventos assim, dispersos e que acabaram se constelando, se cristalizando nisso que a gente chama de ciência moderna. E nisso que às vezes a gente vê hoje, tu vai perguntar para um físico, para um químico, por que as coisas são como são, né? Por que existe o ser e não o nada? Assim, tem que fazer uma pergunta filosófica para ele. E ele disse, olha, eu não faço esse tipo, a ciência não responde esse tipo de questão. A ciência apenas responde como é que as coisas funcionam. Ela explica, por meio de regras, de leis, como as partículas, enfim, os organismos interagem uns com os outros. E eles não se preocupam em responder as questões sobre causas, sobre essências, o que as coisas são, né? Então, houve uma divisão aí quase que uma divisão de tarefas. E que começou a acontecer nesse período. Mas historicamente é difuso, assim. É difuso, mas assim, é difuso por quê? Porque o livro que dá origem à ciência moderna, o primeiro, assim, que é apontado, é o livro do Copérnico, esse que tá aqui. Então, olha só, na página de cima, uma atualização aqui, eu atualizei a página da disciplina e criei uma subpágina, tá? Então, aqui tá, olha aqui, a página inicial da disciplina é essa aqui, Filosofia da Ciência 2018, todo mundo já acessou? Acessem, tá? Aqui que eu vou ir acrescentando, semanalmente eu vou ir atualizando essa página. Então, aqui está o nosso primeiro item, que são assim, algumas características, né, da atividade científica. E eu vou criar subpáginas aqui com as coisas que eu estou falando em sala de aula, tá? Então, aqui tem eu anotei aqui algumas das coisas que eu falei na aula passada, eu vou depois acrescentar mais algumas coisas. Com relação à aula passada, então, isso que tu falasse, o Copérnico, as revoluções dos orbes celestes, é geralmente indicada como o primeiro livro da Revolução Científica. Então, quando as pessoas falam a Revolução Científica, geralmente o que elas querem dizer é a criação da ciência moderna, a ciência experimental, a ciência natural, tá? Que acontece nos séculos XVI e XVII. E também um pouco do século XVIII, mas sobretudo no século XVI e XVII. E o primeiro grande livro dessa revolução foi o livro de Copérnico, As Revoluções dos Orbes Celestes, que é de 1543. Só que, como eu falei para vocês na aula passada, esse livro, ele é, digamos assim, revolucionário, né? Porque ele apresentou um novo modelo do universo, mas ao mesmo tempo ele tem um pé na Idade Média, porque uma boa parte ali da justificação desse modelo é metafísico, porque o modelo geocêntrico, o modelo ptolomaico, começou a ficar excessivamente sofisticado, foram se acrescentando cada vez mais epiciclos, porque as observações do movimento dos planetas, do Sol, da Lua, enfim, não batiam com os modelos antigos. Claro, porque os modelos primeiros, os primeiros modelos do Sistema Solar, as órbitas dos planetas, do Sol, eram todos circulares. Só que a gente sabe hoje, depois de Kepler, né, ficou se sabendo que as órbitas são elípticas. Enfim, tem aqueles movimentos retrógrados dos planetas, então eles acrescentaram epiciclos, aí tinha epiciclos dentro do epiciclo. Então aquilo foi ficando muito, muito complicado. Então, Copérnico argumentou que Deus seria muito improvável que Deus fizesse algo daquele tipo. Então ele propôs um modelo mais simples, que ele achava que isso estaria mais de acordo com a mente de Deus, ou com a vontade de Deus. Então vocês vejam que isso é uma justificação
que não é exclusivamente assim experimental, é em parte metafísica. Ele também usou órbitas circulares, porque havia uma crença desde a antiguidade de que o círculo é a forma mais perfeita. Havia uma crença mística nesse sentido. Então vocês vejam, né? Mas a gente encontra esses cientistas aqui, todos que eu coloquei aqui, ó, Copérnico, Bacon, Galileu, Kepler, Descartes, Boyle, Newton, depois tem uns eletricistas do século XVIII, XIX, XVII, XVIII. Neles vocês vão encontrar assim as grandes obras dessa revolução científica. Tá? Mas a gente encontra, entende, as coisas foram se construindo aos poucos. Um foi construído a partir dos resultados dos outros, enfim, não foi, tá? Então não é uma coisa que acontece assim de uma vez por toda, não há uma fronteira muito clara. Agora, se a gente for pegar o que começa a acontecer nesse período e comparar com o que acontecia na Idade Média, na Antiguidade, é bem diferente. E uma diferença é essa, que para descrever a natureza, se há conflitos, se eu tenho uma descrição da natureza e tu tem outra, então o critério passa a ser, para decidir quem tem razão, o critério passa a ser o teste experimental e não mais a conformidade de sistemas metafísicos. Claro que a conformidade de sistemas metafísicos ainda desempenha um papel, em todos esses filósofos aqui desempenham um papel. Mas se introduz esse outro elemento e ele passa a ter um peso cada vez maior com o passar dos anos. E hoje ele é quase, em algumas áreas, ele é quase exclusivamente esse o critério que se usa, o teste experimental. Ou pelo menos essa é a história oficial, porque depois a gente vai ver o Thomas Kuhn e a gente vai ver que a coisa não é bem assim, tá? Em que, na verdade, hipóteses, assim, atitudes ou dogmas, até metafísicos, continuam atuando dentro das ciências contemporâneas. Só que elas atuam de uma outra maneira. O certo é isso. Houve a introdução desse elemento como um elemento assim, decisivo para a resolução de conflitos teóricos de maneira racional. Então, a maneira de resolver conflitos teóricos é o teste, passou a ser o teste, e não apenas o raciocínio abstrato a priori. Tá? Bom, o que mais? Alguém mais tem alguma questão? Sim? No final passado, não sei se chegou a falar, mas em comparação com os gregos, os primeiros filósofos, eles naturalistas, tem alguma coisa que eles acham que já deles, né, que podem ser a ciência moderna, assim, se eles podem ser considerados cientistas, né? Pois é, mas aí, claro, eles são, em certo sentido, cientistas, mas tu vê que eles todos, eu confesso que eu sei quase nada de filosofia grega e menos dos pré-socráticos. Então me corrijam aí se eu estiver enganado, tá? Mas eu acho que esses filósofos pré-socráticos, eles eram filósofos nesse sentido, cientistas nesse sentido antigo, que procuravam sistematizar os fenômenos da natureza com base em um princípio racional. Tudo é fogo, tudo é água, tudo é não sei o que. E a justificação para isso, embora seja difícil falar em justificação quando a gente só tem uns fragmentos ali que os caras deixaram, mas assim, mas a justificação para isso não parece ser à primeira vista de tipo experimental, né? E as pessoas que faziam ciência experimental, ou ciência assim, observacional no sentido experimental, de fazer sistematização de observações, seguidamente não eram considerados cientistas, como é o caso dos astrônomos. Os astrônomos, né, Aristóteles, por exemplo, não considerava a astronomia uma ciência porque a astronomia estava baseada em observações e não raciocínios necessários. Então não tem uma prova de que vai haver um eclipse aqui em Porto Alegre ou em Atenas. Vai haver um eclipse em Atenas no 3 anos depois da morte de Sócrates, vai ter um eclipse em Atenas. Mas tu não tem uma prova de que necessariamente vai acontecer aquilo naquele ano. Só tem uma prova indutiva baseada em observações passadas, na regularidade, mas tu não sabe. Então isso não era considerado científico, entende?
E é diferente do que passa a acontecer a partir da modernidade, em que a ciência passa a ser justamente a busca dessas regularidades e a confirmação dessas regularidades por meio do teste empírico. Então, é uma atitude completamente diferente com relação às disputas intelectuais. As disputas intelectuais a respeito de como a natureza passam a ser decididas de maneira diferente. Elas passam... Existe esse elemento adicional agora que se introduz, que é o teste experimental, e que passa a desempenhar um papel cada vez mais decisivo com o passar dos anos. Essa é a diferença que eu estou apontando aqui. Tem uma série de implicações assim, metafísicas com relação a isso. Tá? Eu não vou entrar nesses assuntos, mas eles são interessantíssimos. Né? Como é que esse movimento todo foi sendo gestado ao longo da Idade Média? Por que ele aconteceu na Europa? Por que não aconteceu na China, na Índia, que tinham sociedades assim altamente sofisticadas, intelectualmente sofisticadas, ou aqui nos astecas? Por que aconteceu lá? Tem gente que especula sobre isso. Por exemplo, vocês vão encontrar escritos de Nietzsche ou depois de Heidegger sobre isso, especulando, né? Que talvez tenha a ver com... Eles afirmam que tem a ver com o desenvolvimento do cristianismo. Então, com o cristianismo foi ficando cada vez mais sofisticado, mas tem a herança grega, que depois é incorporada pelo cristianismo, e tem um problema que se coloca dentro do cristianismo na Idade Média, que é de como conciliar os textos dos filósofos, né, as verdades racionais, com os textos da Bíblia, as verdades reveladas. Então tem todo um trabalho ali de sistematização, de refinamento intelectual que vai acontecendo ao longo de toda a Idade Média e que vai aos poucos cristalizando uma certa disciplina intelectual ali. Então esse é um elemento. Outro elemento é a concepção cristã de Deus, que é um Deus completamente separado, né, da natureza. Deus é o Criador, o mundo aqui, a natureza é a criatura, então tem uma separação completa. Então a gente não tem assim um contato perceptual, sensorial direto com Deus, nós temos apenas com criaturas. Mas por meio do estudo das criaturas a gente pode conhecer talvez a mente de Deus, pode saber como é que Deus se manifesta. Então tem uma série de elementos internos ao cristianismo que esses filósofos, Nietzsche, Heidegger e outros, especulam que pode ter contribuído, né, para o desenvolvimento da ciência na Europa. Mas, enfim, isso é meio especulativo, eu posso indicar a literatura para vocês, nós não vamos falar aqui. Outro elemento que é importante mencionar, que eu mencionei na aula passada, essa é a novidade da ciência, né? Vocês vejam assim que esse é um tipo de prática ou de atividade que foi altamente transformadora da nossa cultura, da nossa sociedade, e que impactou muito, e é um impacto muito recente, comparado assim com a história das civilizações, que tem mais ou menos 10 mil anos, desde a Revolução Agrícola, e com a história da humanidade. Os seres humanos estão aí há 300, 400 mil anos, o Homo sapiens, né? Antes havia outros seres humanos, outras espécies humanas, mas a nossa espécie já se desenvolveu há 400 mil anos, tá? pelo mais ou menos. Quer dizer, tem uma discussão aí sobre quando que teve início a nossa espécie. Houve uma mudança importante na nossa espécie, que foi a chamada Revolução Cognitiva, ou Revolução Simbólica, que é 70 mil anos atrás, mais ou menos. Depois a chamada Revolução Agrícola, mais ou menos 10 mil anos atrás, que é quando se criam as cidades. Isso tudo está descrito no livro do Harari, que eu mencionei para vocês na aula passada, e que eu recomendo, uma leitura fácil, boa e bem sistemática. Mas vocês pensam assim, então, em termos assim, históricos, a Revolução Científica é muito recente, mas o impacto dela foi fenomenal, impactou todos, e nós ainda estamos em meio a essa Revolução Científica, né? Os desdobramentos dela ainda estão acontecendo. Então vamos adiante. Alguém mais tem alguma questão para colocar? Ou comentário? Eu falei na aula passada sobre hipóteses
Como é que funciona então esse método experimental? A história oficial, pelo menos, é que a gente começa com observações, a gente começa com um conjunto de observações, observação 1, observação 2, observação 3, N observações. Quanto mais, melhor. Pelo menos essa é N observações. Esse N aqui é um número finito sempre, porque o número de observações que nós somos capazes de fazer é finito, porque a nossa vida é finita, o número de seres humanos é finito. Mesmo que a gente levasse em consideração todas as observações de todos os seres humanos que já existiram, será um número finito de observações. Certo? Desse conjunto de observações, a gente infere indutivamente uma hipótese. Essa hipótese é uma hipótese sobre esses fenômenos, é uma hipótese sobre esses fenômenos observados aqui. E essa hipótese, ela é, nos casos mais interessantes da ciência, ela é uma regra geral, um enunciado geral. É algo que, logicamente, a gente pode pensar do tipo assim, para todo x, se x tem a propriedade F, então G, uma outra coisa, tem a propriedade... X também tem a propriedade G. Todas as baleias são mamíferos. Todos os átomos têm certa propriedade. Todos os sólidos têm a propriedade. E eu posso agora, se eu juntar duas substâncias quaisquer, de tais e tais maneiras, eu gero uma outra propriedade, uma outra substância. Enfim, eu posso... Isso aqui, eu posso formular sempre teorias científicas como conjuntos muito grandes de enunciados desse tipo. Certo? Eu posso ter para todo x, para todo y, f, g, h, então c, f, x, g, y, não sei o que, então tem outras consequências. Mas sempre em termos gerais. É claro que às vezes na ciência se fazem observações particulares. Por exemplo, no dia tal, ano tal, aconteceu um eclipse em Atenas, ou sei lá, em Roma, não sei onde, ou aqui em Porto Alegre. Ou há 13,5 bilhões de anos atrás, 14 bilhões de anos atrás, aconteceu o Big Bang. Isso é um enunciado particular, sobre um evento particular. Mas em geral, então às vezes se fazem enunciados desse tipo, às vezes eles têm até uma importância muito grande nas teorias científicas, mas assim, em geral, quando a gente fala de teoria científica, ou lei científica, ou lei da natureza, a gente está falando de enunciados gerais. Então esses enunciados gerais aqui, qual a característica deles é que eles vão muito além desses casos particulares observados. Tá? Então, por exemplo, o que poderia ser aqui a observação aqui? Observação 1, F, A, E, G, A. Por exemplo, se para todo x f de x implica g de x, por exemplo, todos os corvos são pretos. Vou usar um exemplo do Carl Henkel. Todos os corvos são pretos. Todos os corvos são pretos. Digamos que eu observe aí esse A aqui, um corvo, um objeto que é um corvo, e ele é preto. Aí eu observo um outro bicho, B, que é um corvo e é preto. Eu observo um terceiro, C, um terceiro aqui. Eu observo N, FN e GN. Eu observei o corvo A, o corvo B, o corvo C, N corvos. O corvo A é preto, o corvo B é preto, preto, preto. Todos pretos. E aí eu faço uma generalização. Todos os corvos são pretos. Agora eu estou falando de todos aqui, para todo x. Então esse todos aqui vai muito além do n, dos n que eu observei. Digamos que esse n aqui pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões, pode ser 1 bilhão, não importa o número. Tá? Por maior que seja esse número aqui, esse n aqui, isso aqui sempre pode ir além. Porque se eu estou falando de todos os corvos, eu não estou restrito ao número, aos corvos observados, nem aos corvos existentes. Eu estou falando também dos corvos passados e dos corvos futuros. Certo? E essa hipótese científica, por que ela é interessante? Ela é interessante
Porque ela nos diz algo além daquilo que nós já sabemos. Ela não é uma mera repetição daquilo que já foi observado. Ela não está dizendo assim, ó, nós observamos 1000 corvos e os 1000 são pretos. Não, ela está dizendo assim, todos os corvos são pretos. Então, ela é interessante, em parte, porque ela é arriscada, tá? Ela é arriscada, ela pode estar errada. Essa hipótese pode estar errada. Se ela apenas repetisse aquilo que foi já observado, a probabilidade dela estar errada seria mínima. Agora, ela dizendo algo que vai além, as chances dela estar errada são razoáveis. Ok? Então, como é que a gente testa agora? Então, isso é uma característica das hipóteses científicas. Depois a gente vai ver um filósofo aí que salientou muito esse aspecto das hipóteses científicas, foi Karl Popper. Aliás, tem alguém que me escreve... Todo mundo aqui é da filosofia? Quem não é da filosofia aqui? Tu decora... Foi tu que me escreveste? Ah, tá. Então tu que tinha interesse no Karl Popper. Então isso é uma característica que o Popper salientou. As hipóteses científicas são arriscadas. Uma das características das hipóteses científicas, elas têm que ser arriscadas. Elas têm que poder estar erradas. O cientista que é excessivamente, digamos assim, conservador, medroso e não ousa nas suas hipóteses, ele não consegue fazer nada interessante, ele não faz contribuições para a ciência. As hipóteses científicas são tão mais interessantes quanto maior é a probabilidade de elas estarem erradas. A probabilidade inicial de elas estarem erradas. Certo? Então, só que, claro, se ela estiver errada, ela também não é interessante. Ela tem que ter, a gente tem que... A hipótese científica é interessante quando ela é arriscada, mas ousada, né? Mas a gente não consegue mostrar que ela é falsa. Então, é claro que esse aqui do Todos os Carros São Pretos não é, mas pode ser arriscado nem ousado. Mas assim, as grandes, as leis da mecânica de Newton, a teoria da relatividade do Einstein, a teoria da evolução do Darwin, são hipóteses super arriscadas. Tem 1001 chances de elas darem erradas. E, no entanto, é difícil mostrar. Foi difícil mostrar, né, os erros. Então, como é que a gente testa elas? Bom, primeiro, esse passo aqui que leva das observações às hipóteses é um passo indutivo, isso é uma indução. Depois a gente vai ver que, a rigor, o que a gente tem aqui, né, se vocês assim, eu falei em observações aqui desse lado, mas aqui eu escrevi um enunciado, quer dizer, um resumo do enunciado, uma abreviação de N enunciados aqui. Então, na verdade, quando a gente está falando do método científico, tem uma discussão também sobre isso, porque a rigor, a observação é irrelevante aqui. O que importa mesmo é o enunciado que descreve essa observação. Porque as observações que os cientistas fazem são eventos subjetivos que ficam só na mente do cientista. E eu não sei se quando tu olha para esse computador, e eu olho, eu não sei se a gente está exatamente tendo a mesma experiência. E na verdade isso é irrelevante para o método científico, se nós estamos ou não estamos tendo a mesma experiência. O que é relevante é que a gente descreva da mesma maneira, tá? Então, se a gente consegue ter um conjunto de descrições daquilo que a gente observa que é comum, então, bom, agora nós podemos fazer uma indução e nós todos vamos fazer a mesma indução. Então, o que importa aqui é o relato de observação e não tanto a observação ela mesma. Então, esse passo aqui é um passo indutivo, e uma das características do passo indutivo, da inferência indutiva, é que ela pode estar errada. A inferência indutiva pode estar errada. A inferência indutiva é uma inferência que não nos garante a verdade da conclusão, mesmo que a inferência seja válida. Então, esse é um problema que nós vamos ver para a caracterização da indução, porque ninguém sabe direito dizer o que é uma indução válida. É diferente da dedução. Para a dedução, para as inferências dedutivas, inferências da lógica, da matemática,
As inferências dedutivas, a gente tem desde a antiguidade regras bem claras nos dizendo quando uma inferência dedutiva é válida e quando ela não é válida. Certo? Então a gente tem sistematização isso desde Aristóteles, pelo menos. Tá? Então, do lado de cá a gente tem uma dedução. Daí a gente formou uma hipótese, agora dessa hipótese a gente deduz uma predição. Essa predição é uma predição de uma nova observação. Essa predição pode acontecer e pode não acontecer. E eu falei na aula passada que existe uma assimetria aqui entre o caso de confirmação de uma hipótese e os casos de desconfirmação de uma hipótese, porque não importa quantas vezes aqui o sistema eu confirmar uma predição se realizar, isso não vai mostrar que essa hipótese aqui é verdadeira. Mas, aparentemente, basta eu encontrar uma predição falsa para eu desconfirmar a hipótese, para mostrar que a hipótese é falsa. Então, tem uma assimetria. Essa relação aqui entre a predição que não se realizou e a hipótese é uma relação de refutação ou desconfirmação. E essa relação aqui entre as previsões, as predições que se realizaram e a hipótese é o que se chama de relação de confirmação. Certo? Então, o que significa haver uma assimetria aqui? Todo mundo entendeu essa assimetria? Certo? Não adianta eu confirmar, eu posso confirmar. Mas como isso aqui é uma lei geral, eu não tenho como testar todos os casos. Então, mesmo que eu teste metade dos casos, sei lá quantos, quer dizer, às vezes eu nem sei quantos exemplares tem, ou podem ter, ou pode haver no futuro, então não tem nem como saber se eu já testei metade, ou 10%, certo? A menos que eu tenha uma população fixa. Por exemplo, quando se faz uma pesquisa eleitoral, quando se faz uma pesquisa eleitoral, raciocínio indutivo também. Eu faço uma previsão, eu entrevisto, sei lá, 10% da população aqui de Porto Alegre, ou 1%, sei lá, 1, 2, 3%, que essas pesquisas fazem. E aí, faço uma generalização ao candidato que vai ganhar aqui em Porto Alegre e tal. E aí depois tem a eleição. É o teste. Mas aí esse teste aí é fatal, né? Porque a população é finita. Então não é uma lei científica, isso é uma previsão de um caso particular. Quando a gente está falando de lei científica, a gente está falando de um caso de uma população indeterminada. A gente explicar como funcionam os passos da meta-análise. O que tu quer dizer com meta-análise? No geral, quando pega um grande compêndio de, sei lá, estudos sobre câncer, e dentro faz uma análise de como cada um daqueles estudos foi feito, para fazer uma revisão científica, se o jeito que aqueles estudos foram feitos foram realmente apropriados, ou se tinha algumas falhas metodológicas que não corroboram tanto os dados que eles escolheram. Olha, eu não botei isso aí no programa, mas... Eu fiquei curiosa com as diferenças metodológicas de fazer meta-análise, mas é só uma curiosidade mesmo. Sim, tem uma discussão sobre isso aí em estatística, né? Mas eu não coloquei no programa. De repente, se você tem interesse, a gente pode dar uma olhada nisso daí. Mas vamos por partes, tá? Então tem uma diferença aqui entre a confirmação e a refutação. E parece que essa refutação aqui, ela é um caso do tipo assim, quando ela acontece uma vez, ela é suficiente para refutar uma hipótese. Depois a gente vai ver que não é bem assim, porque por várias razões. Primeiro é que quando a gente testa uma hipótese, quando a gente testa uma hipótese, a gente, em geral, não está testando só, quer dizer, a gente não está testando só aquela hipótese. A gente testa uma hipótese com o auxílio de outras hipóteses. Então, existe um conjunto aqui de outras hipóteses que a gente pode chamar de hipóteses auxiliares. E esse conjunto de hipóteses auxiliares é muito grande. Em geral, é enorme. Ele é tão grande que é difícil de especificar exatamente quais são as hipóteses que estão contribuindo ali para o teste particular.
Por que elas são auxiliares? Porque sem essas hipóteses auxiliares, eu não consigo fazer essa dedução aqui, ó, dedução para prever. Então, se a gente, por exemplo, faz uma hipótese, por exemplo, sobre tu falar assim, sobre o câncer, por exemplo, sobre a doença, sobre o funcionamento do corpo humano. Então, eu faço uma correlação entre, sei lá, o cigarro, o câncer, ou a bebida e o câncer, ou alguma outra coisa, ou o tipo de vida que a pessoa leva e o câncer. E aí tem uma série de hipóteses auxiliares aqui agora, que eu tenho que levar em consideração. E sem essas hipóteses auxiliares eu não consigo fazer a predição. Essas hipóteses auxiliares vão dizer o que exatamente é o câncer, como é que eu detecto o câncer, que tipos de câncer existem, quando é que ele se manifesta. Aí depois tem um conjunto de hipóteses auxiliares a respeito de quais são as máquinas apropriadas, quais são os exames laboratoriais apropriados para fazer os testes para detecção do câncer. Aí depois eu tenho um conjunto de hipóteses auxiliares sobre a química envolvida nesses exames laboratoriais. Então agora tem uma parte da teoria química aqui. Tá? Aí depois eu tenho um conjunto de hipóteses sobre o médico. O médico, como é que ele, se ele coletou, quais são os procedimentos, o protocolo para coletar os exames, para fazer a entrevista do paciente, ver o que está acontecendo. Então agora eu tenho também um conjunto de hipóteses sobre a psicologia do médico, porque o médico, eu tenho que confiar no médico, ele tem que confiar que ele vai seguir os protocolos adequados, que ele não vai relatar aquelas observações de algo que de fato não aconteceu. Né? Depois eu tenho um conjunto de hipóteses auxiliares sobre o funcionamento do laboratório, que fez os exames, e dos funcionários do laboratório. Enfim, no final das contas, eu tenho aqui quase a ciência inteira. Vocês entendem? Se eu for escrever tudo. E é só levando isso tudo em consideração que eu consigo fazer a predição. Porque se deu errado aqui, ó, não necessariamente significa que essa hipótese aqui é falsa. Pode ser que o técnico do laboratório lá não lavou o tubo de ensaio direito. Pode ser que o médico não fez o exame adequado quando precisava. Pode ser que ele fez um câncer que se manifesta num período, assim, outro não sei o quê. Enfim, tem uma tecnicalidade, pode haver mil e uma tecnicalidades ali no período de coleta dos exames, se tem que estar em jejum, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pode ser uma tecnicalidade, o médico não fez direito, então pode ser um problema com o médico. Pode ser no estágio, que tem a ver com o estágio de desenvolvimento dessa doença que foi testada no período tal, deu um falso positivo, falso negativo. Tem mil e uma explicações possíveis para a predição não ter se realizado, que não tem nada a ver com a hipótese que a gente pretende estar testando. Certo? Então esse é um problema grave. Isso que eu estou falando aqui para vocês, que a gente não... Então, quando a gente acha que está deduzindo aqui, não está testando uma hipótese, na verdade a gente não está testando a hipótese. A gente está testando a hipótese mais todo esse conjunto de hipóteses auxiliares. Tá? Então, quando acontece uma predição, quando uma predição não se realiza, a gente não pode imediatamente inferir que essa hipótese que a gente está destacando para teste esteja errada. Compreende o que eu quero dizer? O que a gente pode concluir é que o conjunto todo aqui, a conjunção dessas hipóteses todas é falsa. A conjunção toda é falsa. Mas qual dos conjuntivos aqui, qual das hipóteses particulares que é falsa, isso a gente não tem como saber a priori. Então, quando dá errado aqui, a gente tem que fazer uma nova ronda de testes para verificar cada um desses aqui. Fazer novas hipóteses agora. Então, deu errado, conclui que a hipótese é falsa, não é assim que funciona a ciência, tá? A gente quando uma predição se realiza, a gente não pode concluir que a hipótese, aquela que estava sendo testada, é falsa. Porque pode não ser aquela hipótese que seja falsa. Então, isso aqui que eu estou apresentando para vocês, isso aqui é o que se chama, na literatura, de holismo confirmacional. Holismo confirmacional. Eu nunca tenho como testar, confirmar ou refutar uma hipótese
isoladamente. Nunca, não é bem assim, tecnicamente seria melhor dizer em geral, em geral, e tem algumas exceções, em geral, a gente não testa hipóteses científicas isoladamente. A gente testa conjuntos de hipóteses. E esses conjuntos, em geral, são tão grandes que eles abarcam quase a teoria inteira. Tá? E, às vezes, porções de teorias vizinhas. Então, qual a consequência disso? Eu não tenho como confirmar uma hipótese isoladamente, nem refutar uma hipótese isoladamente. Eu só tenho como confirmar ou refutar porções muito grandes de teorias, conjuntos muito grandes de hipóteses. Certo? Isso é o chamado holismo confirmacional. A gente vai ver depois, o livro do Hempel fala um pouco disso, só que não com essas palavras, quando ele fala em experimentos cruciais. Tá? Deixa eu só dar um outro exemplo antes de você falar do Hempel. Um outro exemplo aqui para mostrar, para exemplificar o caso do holismo confirmacional. Pensem numa hipótese muito arriscada, muito interessante na física. Pensem na hipótese, por exemplo, de Einstein, de que energia igual a massa vezes a aceleração, velocidade da luz ao quadrado. Essa hipótese isoladamente eu não tenho como testar. Porque para testar essa hipótese, eu preciso de uma série de hipóteses auxiliares, enunciados auxiliares, que me digam o que é energia, como é que eu meço a energia, que máquinas eu posso usar. Uma série de hipóteses que me digam o que é massa, como é que eu detecto massa, como é que eu meço, que instrumentos vão lugar. O que é luz, como é que eu sei que a velocidade da luz é finita, que é lá 300 mil km por segundo, mais ou menos. Como é que eu sei que é isso, como é que eu detecto isso. Eu preciso de um pouco de matemática, preciso de um pouco de lógica, depois de fazer dedução. Eu preciso de tudo isso. Agora, se eu for especificar tudo isso daqui, eu vou ter quase a física inteira. Então, é uma porção bem grande da física, se eu for especificar os detalhes disso daí. Eu vou ter quase uma porção muito grande da física e também uma porção grande da psicologia do cientista, da mente humana, como é que as pessoas se comportam. Então, é isso, o que está sendo testado nunca é só a hipótese. É sempre a hipótese e tudo que é necessário para derivar uma predição simples de observação. Então, é obrigatoriamente chegar em umas premissas básicas, né? Por exemplo, as hipóteses auxiliares vão também estar fundamentadas em outras hipóteses, que não estão em outras hipóteses, tem que chegar em premissas básicas que só podem ser inferidas, inclusive, pela filosofia, não sei. Exatamente, a gente tem que parar em algum lugar, né? A gente não pode ficar explicando assim. Então chega uma hora que o cientista diz, não, isso aqui nós não vamos mais investigar. Mas aí que esse é um problema para a ciência, porque esse ponto de parada dele pode ter equivocado, entende? E tu não tem como saber a priori que o ponto onde... Claro, chega uma hora que não é mais razoável tu continuar dando explicação, né? Ou formulando explicações auxiliares. Mas esse ponto onde o raciocínio, a explicação científica para, é arbitrário. Ele pode também, ele está errado. E tu só vai saber isso se tu parou num determinado lugar aqui, fez a predição e deu errado. E tu foi eliminando, tinha alguma coisa errada aqui, esse meu ponto, assim, que tu falou, chamaste de premissa básica. A premissa básica pode errar também. Aí tu vai ter que elaborar, tu vai ter que revisar essa parte aqui da teoria. Isso sempre é possível. Então, o que isso mostra? Isso mostra que aquela ideia de senso comum, de que o resultado da atividade científica são verdades ou certezas, é falso. O resultado o produto da atividade científica nunca são verdades ou certezas. Eles são hipóteses melhores do que as alternativas, ou mais provavelmente verdadeiras que as alternativas, ou mais bem confirmadas que as alternativas. Mas tu não tem como saber a priori se elas são de fato verdadeiras. E na verdade, quando tu pergunta para os cientistas aqui, para as pessoas, né, se eles trabalham com determinadas hipóteses sabendo que, mesmo que elas estejam muito bem fundamentadas, é provável que no futuro outras melhores sejam encontradas e que essas
atuais sejam falseadas. É provável que aconteça com as melhores hipóteses da ciência atual o mesmo que aconteceu com as hipóteses de Newton. Ou, sei lá, com as hipóteses mais antigas, as antigas medievais. Tu trabalha com elas e continua trabalhando com elas enquanto elas vão sendo confirmadas. Mas à medida que começam a aparecer problemas, tu vai procurando consertar de um jeito ou de outro, e se tu não consegue, então tem algo mais básico errado ali com as tuas hipóteses, e aí tu precisa de novos conceitos ou de novas teorias gerais. Então isso foi em parte o que aconteceu com o modelo ptolomaico antigo, né? Então eles faziam previsões não davam erradas e acrescentavam nova hipótese auxiliar. Então tu tem um sistema, aí tem uma previsão que deu errada, vamos acrescentar epiciclos. Vamos acrescentar agora epiciclos dentro dos epiciclos. Eu não sei o que, tem isso, tem aquilo. Tá? E aí o centro não é bem o centro da Terra, está meio deslocado. Então eu estou acrescentando novas hipóteses aqui. Novas hipóteses para salvar a hipótese mais básica desse sistema de refutação, para evitar que a hipótese possa ser rejeitada. Então tu acrescenta novas hipóteses. Certo? Isso é o que o Karl Popper chamou, outros também chamam, de hipótese ad hoc. Tu cria uma hipótese para salvar uma hipótese anterior. Tu tem uma teoria, um conjunto de hipóteses, e esse conjunto de hipóteses implica algo que tu sabe que é falso. Faz uma predição falsa. Em vez de tu rejeitar a tua teoria, tu acrescenta uma nova hipótese aqui, só para salvar a tua teoria antiga. Está cheio de exemplos disso na ciência, tá? Por exemplo, um exemplo clássico. A teoria newtoniana, vocês sabem que, você sabe o seguinte, a Terra, os planetas giram ao redor do Sol em elipses. E a trajetória dos planetas não passa sempre pelos mesmos lugares. Cada nova volta, os planetas fazem uma volta, o ângulo dessa elipse é um pouco alterado, tá? Então isso aqui, por exemplo, é chamada precessão. Então houve um problema conhecido no século XIX, que era o chamado problema da precessão, esse movimento aqui, do periélio de Mercúrio. Então havia uma incongruência entre o que era previsto pela teoria da gravitação de Newton e o que era observado no movimento de Mercúrio. Então se fazia um cálculo levando em consideração a massa do Sol, a massa de Mercúrio, a atração gravitacional, o movimento, né? Então se calculava e os resultados eram sempre um pouquinho diferentes do que de fato era observado. Então para evitar esse erro na teoria de Newton, diversos astrônomos físicos da época inventaram um novo planeta. Eles inventaram o planeta Vulcão. Esse era um planeta que nunca foi observado, porque não existe, mas ele foi acrescentado entre o Sol e Mercúrio. Então tu acrescenta agora a massa de Vulcão, a massa do Sol, e isso ajusta o cálculo da gravitação de Newton para te dar a observação dos movimentos de Mercúrio, tá? Então, aí havia explicações, porque a gente nunca observou esse planeta. Outra hipótese que acrescentaram no planeta. Mas nunca observamos esse planeta, não tem? Aí então acrescentaram, mas é porque ele está muito perto do Sol e por isso ele é invisível, né? Porque a luz do Sol ofusca ele. Aí tem um telescópio melhor, a força de desenvolver o telescópio, ainda assim não observar. Mas então não é um planeta. O planeta existia ali, mas depois ele se espatifou e agora tem um círculo ali um cinto de asteroides, então são pedras pequenas, e por isso que a gente não observa. Então vocês já entendem que foram uma série de hipóteses que foram sendo acrescentadas só para não desconfirmar a teoria newtoniana. Essa característica de adicionar hipóteses não é a mesma ideia do
Kuhn de resolver problemas, uma ciência paradigmática que resolve problemas. Pelo menos tenta resolver problemas. Sim, como assim? Vai adicionando impostos para salvar, impostos auxiliares, né? Para tentar salvar. Salvar o que o Kuhn chama de paradigma, sim, exatamente. O Kuhn chama de paradigma. Sim, o Kuhn diz que tem tem uma certa maneira de resolver problemas na ciência que perdura durante um certo período, e isso ele chama de paradigma, essa maneira de resolver problema. Essa maneira de resolver problema contém uma prática, contém instrumentos particulares, contém uma série de compromissos sociais, às vezes até ideológicos, ou enfim, teóricos, e também uma certa matriz teórica. E para evitar de desconfirmar ou abandonar essa maneira de fazer essa prática, esse tipo de ciência, então tu vai acrescentando essas hipóteses. Tá? E foi o que aconteceu no período da astronomia ptolomaica, foi o que aconteceu nesse caso aqui. Está cheio de exemplos assim. Então o Kuhn chama atenção, a conclusão que o Kuhn tira disso daí é que na prática do que ele chama de ciência normal, que é o que vigora a maior parte do tempo, que é diferente do que acontece na Revolução Científica, quando se troca esses paradigmas, na prática da ciência normal, os cientistas são semidogmáticos. Eles não estão dispostos a mudar a sua maneira básica de ver o mundo, de conceber o mundo, de resolver problemas. Eles só trocam essa maneira de resolver problemas quando depois da ciência, quando o modelo atual entra em crise. Quando o modelo atual entra em crise, aí os cientistas se mostram dispostos a abrir a mente um pouco para alternativas. Enquanto não está em crise, eles não querem saber de alternativas. Tá? Pensem, não sei se vocês viram, tem um filme que talvez alguns de vocês tenham visto aqui, chama Hipátia, de uma astrônoma de Alexandria. E então ela faz conjecturas sobre o sistema do mundo, do universo, e ela cita nesse filme, então isso é baseado num astrônomo, de fato. Ela menciona um astrônomo grego que o Thomas Kuhn discute, Aristarco de Samos, que havia postulado na antiguidade o modelo heliocêntrico, com o Sol no centro e os planetas girando ao redor. Mas o Kuhn diz que não havia nenhuma razão para adotar esse sistema naquela época, porque o modelo ptolomaico não estava em crise. E o modelo ptolomaico se conformava muito bem às outras concepções que as pessoas tinham a respeito do mundo, que eles sabiam a respeito do mundo. Né? E o modelo heliocêntrico, com o Sol no centro, traz novas dificuldades para as quais eles não tinham explicações. Tá? Então, por exemplo, né, algumas bem simples, por exemplo, por que se a Terra está se movendo, por que quando eu largo um objeto ele cai em linha reta? Se a Terra estiver se movendo, o objeto vai cair mais para lá, mais para cá. Né? Então, parece que a Terra não está se movendo. Aquela aqui, quando eu largo uma caneta, ela cai em linha reta. E se a Terra está se movendo mais para lá, por que não tem sempre um vento vindo daquele lado lá? As pessoas não tinham explicação para isso. Então, simplesmente mudar o sistema solar, porque era mais simples, traria novas dificuldades, então não havia muita razão para fazer isso. Né? Então só foi feito quando o modelo ptolomaico entrou em crise, quer dizer, quando o número de epiciclos, não sei o que, quando ajustava de um lado, dava problema no outro, sempre tinha algum probleminha, as pessoas começou a se espalhar entre a comunidade de astrônomos a ideia de que talvez tenha alguma coisa errada aqui. Mas isso leva um tempo para acontecer, entende? Tu tem que ter o surgimento do que o Kuhn chama de anomalias, coisas que as pessoas não conseguem explicar direito. Por exemplo, esse aqui foi um caso do vulcão, o planeta vulcão. A gente não conseguiu explicar esse fenômeno aqui. E havia várias coisas assim acontecendo no século XIX com a física newtoniana. O problema da velocidade da luz, por exemplo. Na física newtoniana, a velocidade da luz é infinita. Mas havia já vários indícios de que a velocidade da luz é infinita. Por exemplo, as observações a respeito das luas de Júpiter. Então, as luas de Júpiter... Então, tinha gente já no século XVII que sabia calcular
quanto tempo essas luas levavam para girar ao redor de Júpiter. A Lua desapareceu lá no horizonte, agora reapareceu do outro lado. Vamos contar quantos dias levava. E eles notavam que às vezes levava mais tempo, às vezes levava menos tempo. Como é que pode? Está acelerando, está andando mais rápido, mais devagar. Então, isso é indício. Dependendo da posição, de estar mais longe, está se afastando, está se aproximando da Terra, está mais perto, está mais longe. Isso aí te daria uma explicação em termos da velocidade. Se a velocidade da luz é finita, então tu poderia explicar esse fenômeno. Se a velocidade da luz é infinita, tu teria que postular alguma outra coisa aí para explicar essa diferença nas observações dos movimentos das luas de Júpiter. Mas essa outra coisa, o que seria? Como é que um astro vai estar se acelerando depois? Né? Então, teve gente, por exemplo, que postulou, mas então a luz no espaço, o espaço não é vazio, tem éter, tem terra, fogo, água e ar e éter, e o espaço entre os planetas seria feito de éter, e a luz é infinita, mas quando ele passa no éter ela fica finita. Então, tu entende? Foram criando várias hipóteses ad hoc. Então, está cheio de exemplos disso na ciência. Tá? Então, depois a gente vai ver 3 concepções de ciência, e as concepções de ciência que a gente vai ver têm explicações diferentes para esse tipo de fenômeno. Tá. Então, holismo, não testamos hipóteses isoladamente. Agora, a gente não testa hipóteses isoladamente, então a refutação de hipóteses também não pode ser uma coisa tão simples quanto parece à primeira vista. Só uma dúvida em termos conceituais, assim, hipóteses auxiliares servem tanto para essas que são adotadas conscientemente como uma hipótese auxiliar, tipo o planeta Plutão, quanto todas essas outras que são meios inconscientes e aí não tem um termo extra para diferenciar isso. Aí, isso aí a gente varia conforme o autor que tu estiveres lendo, né? Tem alguns que falam só dessas hipóteses que são explicitamente adotadas, tem outros que estendem isso aí para hipóteses que não são explicitamente adotadas, mas que são pressupostas. Então depende de quem a gente está falando. Tá? Mas uma coisa que é importante aqui, de novo a gente tem um conflito aqui entre o que a gente sabe do funcionamento da ciência e o que o senso comum diz da ciência. Né? Quando a gente, no senso comum, isso vale no senso comum leigo e vale também no senso comum científico, porque muitos cientistas dizem coisas que não são muito sofisticadas do ponto de vista filosófico a respeito da atividade que eles praticam. Isso tem a ver com o que eu falei na aula passada. Para a pessoa ser um bom cientista, ele tem que resolver problemas científicos da sua área específica, ele não precisa ter uma boa visão geral da ciência ou da atividade científica como um todo. Então, uma é com relação a certezas e verdades, enfim, e a outra é com relação ao teste de hipóteses. O teste de hipóteses é bem mais complicado do que parece à primeira vista. Em geral, quando se destaca uma hipótese para ser testada, não é só ela que está sendo testada, mas sim um conjunto inteiro de hipóteses. Tá? Uma segunda observação aqui agora, com relação a esse passo indutivo aqui. Existem vários tipos de indução. Esse que eu coloquei aqui quando eu falei no início, todos os corpos são pretos, isso é a indução mais simples que tem. Isso é chamada indução simples. Tem gente que chama de indução simples mesmo. Indução simples é assim, começa com um conjunto de observações, tipo assim, aqui tem um corvo e ele é preto, aqui tem outro corvo e ele é preto, aqui tem um terceiro corvo e ele é preto, e assim por diante. E aí eu generalizo. Então isso é chamada de indução simples. A indução simples, os primeiros textos falando de indução na filosofia, então se vocês forem pegar os textos de David Hume, os textos de Francis Bacon, vocês vão ver que eles em geral falam de indução simples. Tá? Indução simples é uma generalização a partir de casos particulares. Tem um conjunto de casos particulares que faz uma generalização. Só que essa generalização só pode ser feita se os casos são todos do mesmo tipo. Você tem aqui um conjunto de corpos e eles são todos pretos. Mesmo que não sejam todos pretos, digamos que sejam que de cada 10, 9 são pretos e um é o de outra cor, albino, sei lá se tem corvo albino. Sei lá, tigre tem albino. Mas enfim, mesmo que não seja uma generalização
para todos os casos, mas para 90% dos casos, para 85% dos casos. Ou generalizações que nem se faz para pesquisa eleitoral. 60% das pessoas vão votar no candidato A, 30% vão votar no candidato B, 10% não sabem quem votar, sei lá. Né? Mesmo que seja assim, ainda assim é uma generalização simples, tá? Porque eu pego essa proporção, aqui eu tenho uma amostra e eu faço a generalização concordante com a minha amostra. Então, se é 10 para 1, 6 e 4, enfim, faço uma generalização desse tipo. Em vez de ser para todo X, eu digo, para 90% dos casos vai ser assim, para 10 vai ser assado, ou para 40% dos casos vai ser assim, para 30 vai ser assado, e assim por diante, tá? Isso é o que se chama de indução simples. Esse é um tipo de indução. Outro tipo de indução é o que se chama de... Bom, deixa eu colocar aqui. Indução simples. Outro tipo de fenômeno associado, bem próximo desse, é o que se chama de projeção. A indução simples é uma generalização. A projeção é uma indução que não faz uma generalização, mas apenas projeta o próximo caso. Então aqui, ó, aqui tem um corvo, ele é preto, aqui tem outro corvo, ele é preto, corvo preto, corvo preto. Aí a minha hipótese é o próximo corvo que eu observar vai ser preto. Ou então se eu encontro assim, se eu entrevisto assim, eu entrevisto 1000 pessoas e dessas 1000 pessoas, 900 me disseram que vão votar no candidato A. E aí eu faço uma projeção. Das próximas 1000 pessoas, 900 que eu entrevistar, 900 vão votar no candidato A e 100 vão votar em outros candidatos ou não sabem quem votar, tá? Faço uma projeção. Prevejo como é que vai ser, eu não faço uma generalização para todos os casos. Isso é que se chama de projeção. Depois a gente vai ver que isso aí vai ser importante quando a gente ler o material do Nelson Goodman. Mas a projeção simples e a indução estão baseadas nesse tipo de raciocínio. O que começou a aparecer na literatura dos últimos 50 anos em filosofia da ciência foi um conjunto assim, de filósofos argumentando que esses não são os casos mais interessantes de raciocínio científico, de inferência científica, e que os mais importantes, mais relevantes, são o que se chama de inferência a melhor explicação. Inferência a melhor explicação ou apenas inferência explicativa. Tem gente que prefere não usar a melhor explicação, porque acha que não tem a melhor explicação, pode ter várias. Então eles usam inferência explicativa. Tá? Uma pessoa que argumenta que não usa, isso é um autor que eu recomendei na bibliografia e cujo livro eu estou usando bastante aqui para a preparação dessas aulas, que é o livro do Peter Godfrey Smith, está na bibliografia, se chama Theory and Reality. Esse eu acho que é o melhor livro que existe atualmente de introdução à filosofia da ciência, tá? Eu recomendo. Tá no Dropbox da disciplina esse livro. Então, inferência é a melhor explicação, ou como Peter Godfrey Smith usa, inferência explicativa. A gente já tem tradução desse texto? Desse livro do Peter Godfrey Smith, não. Os livros em português que tem, que são bons, tem vários livros bons. Tem o livro do Alan Chalmers, que é O que é Ciência Afinal, que é um livro bom. Está no Dropbox da disciplina. Mas a tradução brasileira do livro do Alan Chalmers é uma tradução da primeira edição. E o Alan Chalmers mudou de opinião sobre os capítulos finais e reescreveu na segunda edição, substancialmente alterada. Essa segunda parte do livro é a parte que trata do Thomas Kuhn, e ele mudou a leitura que ele faz do Thomas Kuhn, mas a segunda edição não tem português. Mas a primeira parte, os primeiros 3 capítulos ali são bem interessantes e bons, recomendo. O Alan Chalmers é um popperiano, tá? É um neo-popperiano, popperiano sofisticado. Tem um livro do Stephen French, que foi publicado pela Arte Médica, é um livro bom também, mas é bem introdutório. Enfim, tem mais ali. Eu coloquei alguns na bibliografia. Tá? Esse Chalmers não tem nada a ver com o David Chalmers. Não,
Os dois são australianos, curiosamente, não sei se são parentes, mas eles são pessoas diferentes. Né? Inferência explicativa. Então, como é que é uma inferência analítica dessa uma inferência explicativa? Essa é uma inferência em que a gente não começa com fenômenos todos do mesmo tipo. A gente começa com fenômenos diversos. E a gente, por exemplo, pensem no como Darwin formulou a teoria da evolução das espécies. Ele não chegou, aqui tem uma espécie e ela evoluiu assim, ela chegou até evoluiu assim, evoluiu por seleção natural. Na verdade, a evolução das espécies mesmo, Darwin não observou nenhuma evolução, certo? Porque o que a gente observa são indivíduos. Os indivíduos, nós não... a evolução biológica do que Darwin estava falando não acontece no nível individual, ela acontece no nível das espécies e de uma geração para outra. E isso, embora hoje tenha casos que a gente consiga observar em insetos, bactérias, que acontecem rapidamente, né? Assim, a evolução humana não é observável, porque, enfim, a gente não, no espaço de uma geração não consegue. A evolução acontece na mudança das características predominantes de uma população ao longo de gerações, mas isso leva centenas de gerações, às vezes mais, né? Então não tem como observar diretamente. Então o que o Darwin observou? Ele observou a variedade na população, os corpos são distintos em todas as espécies, os corpos são sempre diferentes. Ele observou que espécies que de uma certa região têm os indivíduos de uma população de uma certa espécie que vive numa certa região são mais parecidos entre si com os indivíduos que vivem em outra região. Então, por exemplo, se tem uma espécie aqui que depois migrou para uma ilha, aqueles lá ficaram isolados, aqueles lá vão ser um pouquinho diferentes desses daqui. Além disso, tu tem o registro fóssil, né? Tem fósseis, e os fósseis de uma determinada região são diferentes aos esqueletos dos bichos que vivem naquela região, mas são parecidos. Então, o Darwin observou os fósseis na Europa, com as espécies europeias, os fósseis aqui na Argentina, ele observou bastante, na América do Sul, com as espécies que vivem aqui, na América do Sul. Então, tem uma série de... Você entende? É que ele pegou esse conjunto de informações. Então, não tem assim, ele não começa com fenômenos do mesmo tipo, ele começa com vários tipos de fenômenos. E aí ele pergunta assim, qual é a melhor explicação para esse conjunto variado de fenômenos? A melhor explicação é a evolução por seleção natural, essa foi a explicação dele. Certo? Mesma coisa Newton. Newton começa com fenômenos do tipo variado, começa com a quebra dos objetos aqui, começa com objetos, com o movimento dos planetas, ele pega as coisas do Galileu, enfim, fenômenos variados, e ele sistematiza isso tudo nas leis da mecânica, da gravitação e inversão. Certo? Então, muita gente argumenta que os casos mais interessantes de raciocínio científico, de hipóteses científicas, as hipóteses científicas mais interessantes, elas não são produzidas por indução simples nem por indução, mas por inferências explicativas. Tá? Essas inferências explicativas são também elas indutivas. Porque tu não, mesmo que esse conjunto inicial aqui de relatos seja muito diverso, tu não tem como deduzir a hipótese disso daqui. O que tu tem é assim, uma inferência, quais são as hipóteses que eu consigo encontrar que conseguiriam unificar, explicar todos esses fenômenos aqui. Aí tem várias, qual é a melhor delas? Ou qual é a que melhor explica? Aí tu infere que aquela ali é provavelmente verdadeira. É provavelmente verdadeira. Mas tu não tem como saber dedutivamente que ela é verdadeira. Mesmo que as tuas observações iniciais sejam todas verdadeiras, a tua hipótese pode ser falsa, porque tu não observou tudo, pode haver coisa que tu desconsiderou. Isso sempre pode acontecer, tá? Então tem esse problema aqui. Tem essa variedade de induções, certo? Então esse é um problema também no método científico. Outro problema, ainda com relação a
essa apresentação inicial aqui que eu estou fazendo, é que essas observações aqui, essas observações e esses relatos de observações, eles são impregnados teoricamente, que se chama impregnação teórica. Impregnação teórica das observações, tá? O que significa isso? Que a maneira pela qual a gente descreve o que a gente observa em parte, varia conforme as teorias que a gente já tem, as concepções que a gente já tem. Hoje, a gente descreve, a gente está falando de materiais, por exemplo, de corpos, materiais. A gente descreve esses corpos em termos de elementos químicos. Mas isso só começou a acontecer no século XVIII, quando a química foi inventada. Então, antigamente, antes do século XVIII, as pessoas descreviam a composição dos materiais em termos de 4 elementos, 5 elementos: terra, fogo, água e ar. Então, a descrição, quando a gente coloca isso que a gente observa em frases, o vocabulário usado é o vocabulário das teorias que a gente já tem, vocês entendem? Então, agora a hipótese que foi indutiva, que é induzida aqui, é uma hipótese que usa os conceitos que a gente já tem. Então, isso é um problema, porque pode ser que esses conceitos iniciais não sejam os melhores ou sejam equivocados. Então, agora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou elaborar uma hipótese nova para descrever o que eu observo, se eu não tenho como descrever o que eu observo, senão por meio da linguagem que eu já tenho? Tá? Então, tem um problema aí de descoberta e desenvolvimento de novos conceitos. E isso é o que acontece. Então, isso é um problema muito difícil de resolver para a racionalidade científica, porque supostamente, né, esse novo método da ciência natural que foi introduzido aí, nos daria critérios objetivos de decisão, enfim, que estariam ausentes, faltando nas disputas metafísicas. Tem disputas metafísicas, tem os sistemas internos coerentes, argumentos racionais para ela, né, para isso, para aquilo, mas eu não tenho como sair fora disso daí e dizer, isso aqui está certo, aquilo está errado, a menos que eu adote um terceiro sistema metafísico. Agora, se tem um terceiro, eu posso ter um quarto, um quinto, um sexto, enfim, eu não tenho como parar. Então, em princípio, eu não tenho um critério de decisão racional entre sistemas puramente a priori metafísicos. Então, introduz essa nova regra para decidir disputas intelectuais a respeito de como o mundo é. Mas sempre pode acontecer, claro, de pessoas que partem de conceitos distintos, descrevem de maneiras distintas a natureza e chegam a hipóteses distintas. E agora as previsões vão ser distintas também. Mas o que elas vão observar, agora eles fazem um teste, eu tenho uma hipótese aqui, eu tenho outra hipótese aqui. Aí ela faz uma predição, mas a predição dela se confirma, porque ela está observando, está descrevendo o que ela está observando com o vocabulário dela. E esse outro cara que tem outra hipótese, ele também está observando. Ele está observando o mesmo fenômeno, só que ele está descrevendo aquele fenômeno com outra linguagem. Certo? Então isso pode acontecer, né? Então, por exemplo, quando houve o surgimento da química, a gente tinha naquela época várias hipóteses sobre fenômenos ligados à combustão, mas para o pessoal da química, Lavoisier e outros, isso era descrito em termos de elementos químicos, da queima, da combustão, das reações químicas. O pessoal da teoria, por exemplo, do flogisto, era descrito em termos de princípios, ou de ar desflogistizado, enfim. Tem a observação dos mesmos fenômenos sendo descritos de maneira diferente. Esse fenômeno aqui da queda de um objeto, um aristotélico, como é que um aristotélico descreveria isso aqui? Um aristotélico diria, olha, os corpos são compostos de 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e cada um desses
Bom, me corrijam aí os aristotélicos, é possível que eu esteja dizendo coisas imprecisas, até equivocadas aqui, mas assim, cada elemento tem o seu lugar natural no universo. A Terra é o centro, depois água, depois ar, depois fogo. Então, dependendo da composição de um objeto qualquer, se ele contém mais terra, mais água, mais fogo, mais ar, ele vai tender a subir ou descer, certo? Você pega uma pedra, joga na água, ela afunda, porque a pedra tem mais terra, mais composta de dentro da terra. Mas tu pode ter pedras, sei lá, madeira, coisa composta, ou mesmo o nosso corpo, que é composto de várias coisas, pode afundar, pode banhar. Tu pega o ar quente só, enfim. Então, um aristotélico diz assim, por que essa caneta aqui, quando eu largo no ar, ela cai? Porque ela contém mais água e terra do que ar e fogo. Então ela vai cair no ar, se eu largar ela aqui, ela vai cair. Esse mesmo fenômeno, observado por um newtoniano, diz, não, o que está acontecendo aí é o fenômeno da atração gravitacional, não tem nada a ver com a composição dos elementos. A Terra está atraindo a caneta. E como a massa da Terra é muito maior, a caneta que vai se mover, a Terra vai ficar parada. Relativamente à caneta. Então o mesmo, vocês entendem? Se eu descrevo, eu formulo uma hipótese, eu posso formular hipóteses diferentes, uma linguagem diferente, e depois o teste pode ser incapaz de decidir entre elas. Isso é um problema da racionalidade científica. Esse é o problema que aparece nas revoluções científicas. Então a gente tem... Esse é um problema assim, sobre o qual os filósofos se dedicaram bastante e por o qual esses filósofos aí que eu indiquei, os positivistas, o Popper e o Kuhn, têm respostas diferentes, certo? Cada um deles explica de uma maneira diferente o que acontece durante uma revolução científica. Então, nós vamos ver depois quais são essas diferenças. Tá? Bom, alguém... Eu queria só comentar essa passagem aqui do Hempel, mas alguém tem alguma questão ainda ou comentário sobre isso que eu estou apresentando? O Carl Hempel introduz esse método científico, ele introduz como um caso histórico no livro dele, que é o que aconteceu no Hospital Geral de Viena entre 1844 e 1848. Houve um alto índice de febre puerperal no Hospital Geral de Viena, numa das alas do hospital, no primeiro serviço, e um baixo índice no segundo serviço. O hospital tinha 2 alas e tinha uma diferença muito grande no índice de febre puerperal. Então as mulheres davam à luz, e muitas delas no primeiro serviço estavam morrendo por causa dessa febre puerperal. E havia várias hipóteses na época sobre por que isso poderia estar acontecendo. E esse sujeito aqui, Semmelweis, investigou elas. E então, quais eram as hipóteses da época? Influências epidêmicas, assim, mudanças cósmico-telúrico-atmosféricas que poderiam estar afetando as mulheres no primeiro. As pessoas não sabiam a causa disso, então achavam que era alguma coisa cósmica. E o Semmelweis, ele descartou essa primeira hipótese aqui, porque ela achou que ela era incoerente, porque mesmo que houvesse, talvez existem influências cósmico-telúrico-atmosféricas na saúde das pessoas. Mas qual é a probabilidade disso ter um efeito específico numa ala do hospital e não na outra? Então, se é alguma coisa geral, é provável que ele afete uma região inteira, assim, a população como um todo, e não especificamente só um grupo de mulheres numa ala do hospital e na outra. Então, você vê que aqui, ó, ele descartou isso daqui por achar altamente... Não fez nenhum teste, tá? Descartou por ser incoerente. Outra hipótese. Excesso de gente no primeiro serviço. Tá? Isso aí ele
testou, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o número de mulheres no primeiro serviço. E passaram para o segundo serviço. Então, não mudou nada, continua havendo alto índice no primeiro serviço e baixo índice no segundo serviço. Terceiro, hipótese que as mulheres estavam sendo examinadas por estudantes, e os estudantes estavam causando a morte das mulheres. Então, cortaram as visitas dos estudantes no primeiro serviço durante um tempo, não aconteceu nada. Quarta hipótese, presença amedrontadora de um padre. Quando a mulher morria, vinha lá o padre da extrema-unção, e aí vinha com incenso e sininho, não sei o quê, e aí as mulheres, isso afetava psicologicamente as mulheres que ainda não tinham morrido, elas acabavam morrendo, não sei o quê. Então fizeram um jeito para as mulheres, para o padre entrar sem ser percebido pelas outras mulheres. Tá? Entrava em silêncio, não era visto, não mudou nada. E quinta hipótese era de que talvez as camas estivessem orientadas, umas estavam para o norte, outras para o sul, para o oeste, não sei o que, talvez isso pudesse estar causando uma mudança. Então ele mudou a posição das camas, fez igual nos dois serviços, também não mudou nada. Então ele pegou isso aqui, o Hempel apresenta um caso simples, né, do uso do raciocínio experimental científico para resolver disputas sobre como as coisas são. Então, ele está descartando as hipóteses ou para o raciocínio lógico ou para o teste experimental, não por raciocínios metafísicos. Então, o Semmelweis formula uma nova hipótese baseada nisso. Não era nenhuma dessas daqui, ele formula uma nova hipótese, que a infecção, a morte estaria sendo causada por infecção por matéria cadavérica. Matéria cadavérica. Você sabe o que é matéria cadavérica? Não existe matéria cadavérica. Ele inventou uma coisa. Ele inventou um nome para descrever um fenômeno que ele disse que era então desconhecido, porque naquela época não se sabia de nada de bactérias, nada disso. Mas o que aconteceu foi que um médico se cortou com um bisturi e se infectou. E ele próprio teve então os sintomas da febre puerperal. Então o Semmelweis diz, olha, é algo que está sendo passado fisicamente, pelo sangue, enfim, por algum fluido corporal. E então ele criou um novo protocolo no hospital, que era de que os médicos deveriam lavar as mãos com cal clorada. E isso então eliminou imediatamente o surto de febre puerperal. Mas vocês vejam o seguinte, a causa mesmo, hoje a gente diria, a causa disso, então isso aqui resolveu o problema, isso aqui criou uma nova hipótese, a hipótese resolveu os testes, passou nos testes. Mas não porque ela é propriamente verdadeira, porque hoje em dia a gente não... O que seria matéria cadavérica? Não é propriamente matéria cadavérica, o problema não é na matéria que está... matéria morta, o problema está nas bactérias que estão sendo passadas ali. Tinha algum médico contaminado, enfim, naquela época as pessoas não se lavavam, os médicos não se lavavam, não trocavam de roupa. Então estava sendo, uma mulher estava contaminada e estava passando pelo outro, depois o médico que estava reproduzindo, eram os médicos que estavam contaminando as mulheres. Tá? Então vocês vejam, isso é um caso típico aqui do método experimental. E dos problemas que o método experimental nos dá, porque o método experimental não dá propriamente, nem sempre nos dá verdades, mesmo quando ele resolve os problemas práticos ou a hipótese passa nos testes. Tá? Então isso é um caso típico. Então isso aqui, ele nos dá instrumentos para resolver disputas entre alternativas, nos dá um critério novo para resolver disputas, mas esse critério nem sempre é suficiente, ou não nos dá nenhum indício de que nós tenhamos chegado à verdade. Tá? Essa hipótese aqui, o fato dela ser confirmada, está bem confirmada, não significa que ela seja verdadeira. Basta que ela se conforme às observações. Então tá. Quem não leu ainda o texto esse texto do Hempel, eu peço que leia. Depois vocês vão ver no capítulo 3, ele fala em experimentos cruciais e tem a ver com isso aqui que eu falei do holismo confirmacional. Tá? Então, na aula que vem eu vou começar por aí.
ver o que são experimentos cruciais. E o Hempel diz, olha, os experimentos cruciais são assim, mas na verdade não existem experimentos cruciais, por causa disso aqui o holismo, agora não existe vocabulário. Certo? Então continuamos quarta-feira.